naipe aqui, com a presença dessa lindíssima pra consertar agora. Camilinha Toledo. Camila, que prazer tê-la aqui. Gente, primeiro deixa eu apresentar, né, a Camila. Ela é médica veterinária responsável pela Animed, né, junto com a sua colega Tamara, que hoje nos deu bolo. Nossa, que bolo, hein? Então, gente, qual o recado que vocês querem deixar para a Tamara? Ô, Tamara, só manda bolo assim quando for aniversário da gente, tá? Não se mandar outra vez, não. Fora da data. Vamos cantar os parabéns para ela? Aê! Aê! Tamara, minha filha, me ajuda, né? Me ajuda! E hoje nós vamos tratar uma pauta... Ah, não, gente, peraí. Agradecer, lógico, aqui os meus super parceiros. E aí Gui vai me lembrar aquela palavra que ele quis fazer, o trava-língua. Inadjetivável. Aê! Mas hoje são dois. Vamos, eu treinei. Você ensaiou, né? Treinei. Inoxidável, inadjetivável. Inadjetivável. Gente, liga depois pra mim, deixa eu colocar aqui no silencioso. Bom, mas vamos lá. Carlinha e o meu queridíssimo Gui Esteves, o homem das imagens. Tamo junto. Carlinha, a mulher da política e também da fofoca. Tá vendo, né? Vocês estão vendo que eu sou a mulher da fofoca. Despeito, conto tudo. Então, gente, e hoje... Como diz Ezequiel, não sou baú pra guardar segredo. Não sou obrigada a nada. Então, gente, e hoje nós estamos com uma pauta aqui que eu achei bem interessante e oportuna até por um momento que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia. Nós vamos falar do mercado pet, né? Que é um mercado, né, cara, que cresceu consideravelmente nesse momento de pandemia. A que se deve esse crescimento, no seu ponto de vista, todo esse movimento que ocorreu no mercado pet agora durante a pandemia? Não só durante a pandemia, o mercado pet já vinha crescendo. Hoje em dia, todo mundo que não tem um filho ou mora sozinho quer um bichinho de estimação para fazer companhia. A pandemia, algumas pessoas começaram a trabalhar home office. Isso aumentou o crescimento da procura, da procura. necessidade, Sim. né? Eu tenho um em casa, mas assim, eu já não sei. Pudim de leite, diga de passagem, né? Paciente lá. Da pudim fiel, super fiel. E assim, o que eu percebo é que cada vez mais a gente tem visto famílias, né, entrando, se envolvendo nesse relacionamento com o mundo pet, né, com os bichinhos de estimação. E assim, lógico que seguindo também essa mesma linha de raciocínio do crescimento, eu acredito também que possa estar relacionado a trazer isso para a questão do tratamento também que se é utilizado hoje, né? A gente vê que tem muitos profissionais que indicam os pets, né, para um tratamento de uma pessoa que está depressiva, ou seja, para uma criança que é um autista, né? Uhum. E como que você vê essa relação do bicho, né, com as crianças, mesmo com os adultos, os idosos? O animal hoje acaba que é a socialização. A pessoa tem um animal em casa, o animal vive para o tutor. Uhum. Então, se você chega em casa do trabalho, quem vem te receber? Sempre, gente. Às vezes não é nem o filho, ou o marido, ou alguém que more com você na mesma residência, mas o animal ele vive em função do proprietário, do dono. Então é aquele afeto, aquele carinho. Você chega, você é recebido com lambejos, vamos dizer assim. Lambejos. E por que na orelha, Camila? Engraçado, gente. Deixa eu reparar. Você já viu, Gui? Uhum. Eu não sei os seus nada lá, assim. Também. Se tiver deitado mesmo, ela vai, eu não sei se é atração, cheiro, alguma coisa, mas ela gosta dessa região. Gente, o porquê? Eles adoram. Não tem um porquê específico, é mesmo uma demonstração. Principalmente se você pega o animal na medida do seu rosto, ele vai vir, ele vai lamber a boca, nariz e vai querendo... Cara, eu acho que eu tenho alguma coisa no ouvido, na orelha que podia... Não tem nada específico em relação a isso. Mas a felicidade do animal é interagir, é brincar. Depende da criação, lógico. Mas hoje, as pessoas já trazem o animal, não é aquele animal de quintal.
Eu trago meu animal como se fosse uma pessoa dentro da minha casa. Esse é o tratamento que a gente tem em pet Que hoje. é o que a gente estava conversando há alguns dias atrás, justamente falando sobre isso, né? Porque, assim, há alguns anos, a nossa relação com o animal, por mais que o animal fosse bem tratado, recebesse amor, cuidado, mas ele não estava tão dentro de casa como é hoje, né? Eu me recordo, a gente tinha uma cadela, né? O nome dela era Lessie, uma pastor belga linda. E eu lembro que, assim, o que minha mãe pedia lá em casa é para que ela não ficasse tanto dentro da casa, né? Então, assim, tinha a casinha lá onde ela dormia e tudo. Ela vinha, ela entrava, ela nunca foi impedida de entrar dentro de casa, mas minha mãe pedia. E aí, o que a mãe falava, né? Que quando ela entrava dentro de casa, como ela era muito peluda, saía soltando pelo em tudo quanto é canto, lugar. Tapete, sofá e tudo, né? E lá em casa... Imagina a pessoa que tem toque, então, hein? Com limpeza, Nossa, o cachorro... não entra não aqui dentro compre de Golden casa. Retriever se você tem problema com limpeza da sua gente, casa. ele é Tem as muito raças lindo. específicas que soltam mais pelo. Aham. No caso do seu pastor que você tinha, o pelo do cachorro, o tamanho dele não é um pelo longo. Uhum. Ele é um pelo curto. Uhum. Então, aquele tempo de vida daquele pelo é menor. Então, chegou o ápice do pelo, a vida dele, ele cai. Então, dá aquela impressão de que solta mais pelo. pelos. Então, a pessoa fala assim, não, eu quero um cachorro, mas eu não quero um cachorro pelo longo, porque vai soltar muito pelo. E é o contrário. contrário. Olha só. É o Eu contrário. não sabia isso, Você tem sabia? experiência com pudim. Pudim. É, Cachorros que a gente faz muita tosa, shih tzu, Lhasa, esses York, esses cachorros de pelo que vão até o chão, você geralmente tosa na tesoura, deixa o pelo longo, eles caem menos pelo. Mas, lógico, a gente tem outros fatores também alimentares associados que fazem a maior queda de pelo. Uhum. Mas, realmente, a pessoa hoje, para ela ter um animal, a gente tem que relevar várias coisas, porque o cuidado hoje é completamente diferente do que há 15, 20 antigamente, anos com atrás, certeza. né? Então é isso que a gente estava conversando. Porque a relação que se tem hoje com o pet, ela é muito diferente do que se tinha antigamente, né? A maioria Então, das pessoas tinha um cão como segurança, né? Cão de guarda ali no terreno. Isso. 90% das pessoas tinham cachorro com essa função. Teve até vários memes agora nos dias do inverno mais rigoroso para poder contratar uma empresa de segurança que o pet não ia fazer guarda, estava com frio ficar de casa. Rolou vários na internet. Pois é verdade, legal. gente, como que mudou essa relação, né, do cachorro com a família, né, com... Uhum. E tem um momento que extrapola, assim, tem um momento que essa relação com o pet, ela deixa de ser saudável? Tem. Qual é esse limite? Infelizmente, hoje, não é criticando, não é apontando, é observações que a gente vê no consultório. Sim. Por exemplo, pessoas às vezes que têm depressão, distúrbio comportamental e sofrem de ansiedade. Às vezes, dependendo do grau da patologia que a pessoa tem, ela transmite muito aquilo para o animal. Então, a gente atende no consultório muitos animais que às vezes têm excesso de lambedura nas patas por estresse. A gente tem animal que se mutilação, mordendo, morde o rabo, corre atrás do rabo, de estresse. Não só em reflexo do dono, mas às vezes a rotina que tem aquele animal. Porque hoje a gente tem a vida muito corrida. Então, se você sai de manhã para trabalhar, você volta só à noite, o tempo que você tem com o seu pet até dormir é muito curto. O cachorro precisa de, no mínimo, 40 minutos de atividade por dia. Então, se eu não faço olha, gente, aquilo, interessante isso. então se eu não tenho uma rotina saudável, eu não passeio, eu não crio hábitos, o meu animal vai ficar estressado também. E o principal, tem animais que não alimentam se o dono não estiver perto. Aí começa a ficar muito tempo em jejum, gera vômito, gastrites, úlceras nervosas, igual uma pessoa. Até que ponto, então, que é interessante esse relacionamento, no caso de um tratamento, né, do animal, do cão ou do gato. Eu até falei, né, que não tem cão, caça com gato. Numa situação dessa, né, você pode utilizar os dois, aí não tem aquele ditado popular, porque eu acredito que os dois, mas o gato... são os mais comuns, são diferentes. São O os que são gato tem uma mais comuns. personalidade bem Completamente diferente do diferente. cachorro, né? O gato, ele é muito territorialista. As pessoas falam que gato não gosta do dono, é mentira.
O gato socializa com o ser humano, sim. Só que depende da criação que você está dando também. Se eu tenho um gato, eu não dou um pingo de atenção, eu não brinco com ele, tem os brinquedos, bolinha, tem o chocalhinho, tem várias alternativas. Gato adora barulho, objetos que façam, chamem a atenção, porque ele tem aquele instinto maior de caça. Então, se você não estimula seu gato, ele não vai te dar confiança também. O gato, ele é um animal mais independente. Assim, ele não depende tanto para fazer as atividades igual o cachorro. Sim, se você tiver o arranhador, eu tenho clientes que têm adaptação no quarto, em algum cômodo da casa ou na própria casa, de brinquedos em várias partes para o gato se exercitar. Só que o gato, ele é independente no sentido de alimentação você deixa ali à vontade, ele come a hora que ele tem fome, ele não é aquele animal, são poucos, tem as exceções, lógico. Mas o cachorro, se você deixar a ração à vontade, ele vai comendo, vai ganhando muito peso. O gato não, é mais tranquilo nessa questão, porque ele dorme muito tempo, é 18 horas por dia que um gato dorme. Nossa! É muito tempo. Não fazia ideia que era essa quantidade. É porque ele tira a soneca ali, acorda, brinca um pouquinho, come, dorme de novo. Né? Então a gente tem essa relação com o gato diferente, mas ele é independente da questão de banho, o gato se limpa. Você não vê um gato fedendo, você não vê um gato pisou na caixinha de areia. Ele vai lá, o gato, gente, é muito ele legal. É mais higiênico tem que o cachorro. Ensinar o gato a fazer isso é muito simples. Você coloca a caixinha, hoje a gente tá até com 3 filhotinhos lá na clínica, que você põe a caixinha, a vasilhinha, ele vai lá e faz o xixi, colocou na caixinha, vai ali na vasilhinha, come a água, é muito interessante. Não tem que adestrar, não é natural. Não é tão... Ou seja, é muito mais fácil que o muito mais próprio, fácil, muito mais fácil. E no pet shop tem o banho para gato? Tem. Só que o banho para gato em pet é um pouco mais estressante. Porque é barulho de cão latindo, o soprador, o secador, tem animais que não toleram. Quando o animal não tolera e precisa realmente tirar o banho tosa, tem que ser com efeito de sedação. Mas a gente tem pacientes que não precisam, que vão lá tranquilos. Já estão mais acostumados. Algumas raças específicas, eu tenho alguns que não têm raça definida, mas que são tranquilos também e aceitam banho normalmente. No caso, né, que a gente está falando aí da questão do gato e do cachorro, então, do tratamento, no caso, né, de doenças como a depressão, então o mais indicado seria um cachorro? Vai depender da criação, mas no ponto de interagir mais, seria o cachorro mesmo. E a gente tem, lógico, toda pessoa tem que, de acordo com onde você mora, as condições que você pode dar para o animal, você tem que ver o tipo de raça que cabe. Eu já vi cliente que mora em apartamento e tem cachorro de porte grande, de 30 a 40 quilos. Nossa! Então, como é que você mantém um cachorro num ambiente muito pequeno? A não Tem ser que que você fazer tenha uma muito exercício, rotina. né? A gente recomenda. Eu tenho cliente que morou muito tempo em apartamento até ir para casa, tinha golden, mas passeava frequentemente. Todos os dias saía com o animal, pelo menos uma vez no dia. Aí, ok, você consegue suprir. Mas na vida corrida que a gente leva hoje, nem sempre a pessoa consegue. Sim. E aí gera os estresses. No meu caso, lá em casa a gente tem uma Golden e ela não faz xixi e cocô dentro de casa, nem na área externa. A gente tem a área lá e tudo, ela não faz. E aí tem que sair com ela de manhã e de tarde para poder fazer. E se você não levar, ela fica doida atrás de você e vai no portão, vai no portão. Enquanto você não levar ela para fazer o xixi e cocô, ela não para de Tem animais que não fazem. E você não cumprir com aquele horário que você tem o costume, o animal começa a reter urina, pode ter problemas de infecção urinária. Então tem que levar. E quais são as raças, nesse caso, mais indicadas para essa questão da pauta que a gente tem abordado aqui? Em questão de autismo, que foi um exemplo, a raça mais indicada é a Golden ou o Labrador. Eles são os mais indicados. É uma raça sensacional. Eu sou doida para ter um Golden. Eu queria morar para uma casa com espaço só para me ter um Golden. Eu amo a raça. O Labrador, eu acho que a gente teve Labrador também, até fugiu. E ela era muito mais enérgica do que o Golden. O Golden eu acho que ele é mais tranquilo, tem uma vibe mais passiva. O Labrador ele tem mais energia, acho que ele necessita um pouquinho mais dessa questão do exercício, de sair. De levar, de manter. Não que o Golden não precise, mas, por exemplo, eu já tive Border Collie, que é um cachorro super ativo, é um cachorro de pastoreio. Extremamente inteligente, é uma das raças mais inteligentes que a gente tem. E o Border Collie, o Labrador, mais ou menos pau a pau com ele assim. Mas já a Golden não, a Golden é tranquilaça. Mas aí realmente varia muito. Eu tenho uma impressão que o famoso vira-lata também,
Porque muitos têm um preconceito com o vira-lata, gente. Ele é o mais resistente, né? Ele é o mais resistente, né, Camila? Em partes, eu tenho uma que me dá um pouquinho de trabalho, a Laila. Eu já tive 2, eu tô na minha segunda, e Laila tem problemas de alergia alimentar. Então eu controlo com ração, shampoo específico. Graças a Deus eu não preciso entrar com tantas medicações porque a gente cuida. Mas até controlar deu um trabalhinho, mas ela não tem raça definida, foi uma adoção que eu fiz. Você sabe por quê? Eu li, né, e realmente faz sentido. Eu li no livro. Pode ter lido na revista. E realmente faz sentido, porque assim, aquela pessoa que está nesse processo de tratamento, quando ela encontra um cachorro vira-lata na rua e que ela pega aquele cachorro para adoção, existe uma responsabilidade, vamos dizer assim, um cuidado maior diante daquele cachorro, né? Um amor com aquele cachorro. Uma afetividade. Talvez porque ele já estava adaptado àquela rotina, né? Ele vivia na rua. Justo. Então ele estava acostumado. Aí você traz para dentro de casa. Você entende que a responsabilidade é maior, do dono é maior. Do dono, do que né? você compra. Eu entendi o ponto de vista que não faz muito sentido, realmente. Realmente, quando a gente tira um animal da rua, você está tirando um animal que está ali passando fome, passando frio, não tem cuidados. Às vezes são algumas doenças, algumas patologias, pulga, carrapato, verme. Então, assim, a gente atende animais da ONG lá na clínica e tem animais que chegam no estado complicado. Aqui em Teoflotone eu fiquei assustada quando eu cheguei com o número de casos de animais abandonados e com maus tratos na rua. Animal atropelado. Continua, Camila, ainda tem. Tá o cenário é o mesmo? A gente tem ONGs aqui. Quando eu atendi em Doutora Lídia, eu atendi um volume maior. Lá na clínica a gente atende quando as meninas pedem ajuda, mas o volume é menor do que quando eu atendi em Lídia. Mas eu peguei muito caso feio. Nem vale a pena a gente citar coisas tão tristes aqui. Mas realmente maus tratos, na mesma proporção que o mercado do pet cresceu pro lado bom de pessoas que cuidam, a gente ainda tem casos de maus tratos, infelizmente. É o que a gente estava falando hoje, né? Antes, porque assim, existe... a gente não tem noção quanto tem gente maldosa, malvada, que realmente, né? Só de imaginar dá uma... A gente pega, infelizmente, em todas as áreas, né? Já passou pela clínica alguma situação assim de você falar, meu Deus, como que o dono deixa o cachorro desse jeito? Já. Infelizmente, né? Já. E a gente tem que lidar com muito cuidado, porque se eu aponto o dedo para aquele proprietário, às vezes eu estou dificultando e ele não vai me dar abertura para tratar o animal. Então ele não pode não querer voltar em mim, e eu não sei quem vai ser daquele cachorro. Então a oportunidade, às vezes, do cachorro vai ser eu tentar ajudar aquele dono a entender que o animal precisa de tratamento e tentar cuidar dele. É muito comum isso ou não? Na minha rotina até que tem reduzido, graças a Deus. Mas já peguei, esse ano eu já peguei, ano passado, mas está reduzindo bastante. Às vezes a gente pega proprietários que não têm condição financeira, dependendo do tratamento. Dependendo da situação do animal e do problema que ele tem, realmente o tratamento não é barato. E quando chega um caso desse para vocês lá, como que vocês atuam? A gente tenta conduzir da melhor forma possível. Eu digo na situação, por exemplo, quando você vê que existe o dono, o tutor que levou o cachorro, o animal dele está ali realmente precisando de um cuidado extremo, mas ele não tem condição de pagar por aquele tratamento. Como que deve ser, como que ocorre esse atendimento? Eu já tive proprietário que fez rifa, cesta de chocolate, para poder arcar com o tratamento do animal. Do cão. E pagou. Fez rifa, fez divulgação, pediu ajuda. A gente vê, de vez em quando, tem até postagens muito no Instagram, de pessoas pedindo ajuda. Olha, meu animal tá com tal problema, eu preciso levar, às vezes, um especialista, que acontece, tem coisas que a gente não consegue resolver na região aqui. Por carência, já evoluiu muito a veterinária aqui. Hoje a gente tem clínicas com raio-x, com ultrassom. São os verdadeiros hospitais. Equipamentos e partes de cirurgia mais evoluídos. Então, assim, melhorou muito. Mas tem tratamentos que custeiam muito caro e às vezes a nossa região não tem. Então a pessoa faz isso. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Hoje eu não tenho pet. Já tive, hoje eu não tenho. Em casa. Se eu quiser ter um pet hoje em casa, eu tenho que ter noção de quanto eu vou gastar com esse animal, certo? Em relação a tratamento veterinário hoje em dia,
o que é praticado de cuidados básicos. Uma média, né? O que eu vou gastar, o mínimo que eu vou gastar com relação a cuidados médicos, tá? Não é questão de alimentação e tal. E a quanto pode chegar o valor de um tratamento com um pet? Um valor máximo que você quer ver? Eu quero ver em questão de valores. O mínimo e aí até quanto pode chegar, para a gente ter ideia. Né? O mínimo que você vai gastar são as vacinas, que é o básico de prevenção, tá? Inicialmente, quando você pega um filhote, você gasta em média R$250 as vacinações. Não é um valor que você paga imediato, é de acordo com o de 21 e 21 dias do protocolo vacinal. O básico é vacina de virose e vacina de raiva. Sim. Aí a gente tem os antiparasitários, tanto remédio de verme quanto remédio de pulga carrapato e coleira para leishmaniose, que infelizmente nossa região é endêmica, tem muitos casos. Então, no mínimo que você vai gastar inicialmente, eu falo em questão de um ano com esse animal, em torno de uns R$500 no ano. Em um ano? Coleira, remédio de verme, pulga e carrapato e as vacinas básicas. Mais ou menos isso, dependendo do porte do animal. Se você pegar, por exemplo, igual ele tem um cachorro de porte grande, as medicações ficam mais caras. Aí você pode variar até R$800, certo? E até quanto pode chegar um tratamento com o pet? Um tratamento básico vai depender, lógico, do porte também. Do porte, do que o animal apresenta. Mas assim, eu posso chegar a gastar quanto com o animal? Ou seja, só complementando também a pergunta, um animal de uma raça, cara, ele exige que o tratamento também seja... Não. A gente não... Tem patologias para raças, vamos supor, igual um cachorro bracocefálico, o bulldog, o pug, que é aquele do focinho chato. Eles têm muito problema de palato longo, às vezes a narina aqui é um pouco fechada. Tem uma dificuldade, né, para respirar. Esses animais têm plástica hoje para melhorar a respiração. Hoje aqui em Teoflotone a gente ainda não faz, mas grandes centros que fazem geram em torno de R$2.000 uma cirurgia dessa. Aí o proprietário vai gastar anestesia, a cirurgia, internação do animal. Grandes centros têm UTI, então aí a internação fica um pouco mais cara, varia de R$200 a R$500, dependendo de onde você vai. Isso vai muito de região. Na nossa região, as internações não ficam tão caras. Mas, lógico, vai depender do que o animal vai precisar de tratamento. Mas, em média, um tratamento básico, por exemplo, que é a erliquiose, que é a doença do carrapato, a famosa doença do carrapato, a gente tem muito na nossa região. O proprietário vai gastar, em média, um animal pequeno, uns R$500. Um animal maior, de 800 a 1.000, porque depende da quantidade da medicação. Agora, uma leishmaniose, por exemplo, aí é um pouquinho mais complicado, porque é uma doença que não tem cura, o tratamento é a vida toda, e cada animal responde de uma forma e precisa de uma medicação diferente. E pode chegar até quanto esse tratamento? A medicação básica, por exemplo, liberada pela veterinária para a gente poder usar, que é o Miterforão, vou dar até um exemplo porque só existe ele. Em média, R$800 a R$2.000 o preço de um Miterforão. E é uma dose para 30 dias. Nossa! E esse medicamento, às vezes o animal, não é um medicamento que vai tomar todo mês. Depois que ele toma, a gente tem que fazer os exames regulares para ver se está tendo baixa da produção de leishmania no organismo, para poder ver se aquele animal vai precisar de outra dose ou não. Eu já tive paciente que usou 3 vezes. Então é um pouquinho mais complicado. 3 vezes em quanto tempo? Em 4 anos. Em 4 anos. Fora os exames regulares, hemograma, bioquímico, porque a leishmania ataca tudo, pele, fígado, rins. Então, assim, é um pouquinho mais complicado. Então, tem pessoas, nesse caso de leishmaniose, que não tem condição e o animal não responde ao básico, que fica um pouco mais em conta, fazem eutanásia. É a parte triste, né? Para a gente refletir, porque assim, dentro de uma condição, né, do que foi exposto aqui, é realmente para a gente pensar que existe um cuidado. E tem o lado bom e o lado que a gente tem que tem que assumir uma responsabilidade, uma responsabilidade financeira, de tempo, de dar atenção. Mas quando a gente trabalha com prevenção... de tempo, né? Quando a gente fala, a gente precisa ter tempo para doar até para os nossos filhos, quando a gente fala nossos filhos, então a gente tem que trazer tudo, né? Tudo que envolve, né? Aquela criação, aquela educação. Mas quando a gente trabalha com prevenção, que é o que a veterinária hoje recomenda, então, a gente vai pegando o número de casos menores de doenças básicas. A nossa região, por exemplo, esse ano a gente pegou muita sinomose. A sinomose? Que sinomose, ele é um vírus respiratório que ataca o sistema neurológico
motor, então o animal tem convulsão, o animal fica com tremor, o animal para de andar e vai evoluindo até o óbito. E a mortalidade é 87% dos animais que pegam. Nossa. E você evita Proveniente do quê? Essas falta de vacina. A vacina base. A vacina básica. Daquela que você me falou lá, que a gente gasta quando a gente pega o animal. Todas as doses mais raiva, você gasta em torno de 200, 250. Aí não fez, não aplicou, aí pode chegar Porque nesse a vacina, a gente tem que aplicar a dose de filhote, depois você faz uma aplicação uma vez por ano. Sim. Então, uma vez por ano, você vai gastar em média de 40 a 60 reais, dependendo de onde você aplica e de qual marca da vacina. Estou falando de importada, viu, gente? Porque eu pego muito animal doente, ou com a importada atrasada, o reforço anual, ou aquele paciente que está em protocolo, está saindo na rua e não pode ainda. Acontece. De vez em quando eu chego os clientes na rua, viu, gente? Vocês não reparam, não. Você xinga? Tipo assim, moço, não coloca esse cachorro no chão, não, ele não tem vacina. Vai lá, direto. Moço, faz isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a gente bate papo aqui, come por favor também, viu? Le baguete. Ô Gui, eu libero pra você ir agora, viu? Pra liberar, porque pode minha filha, metade. Já fez imagens já suficiente? Metade é pra Guilherme. Aqui Já. um pedaço vai falar pra nós. Pra nós, tá bom. Vai ter alguma coisa, então. Aí, Gui. Então, Nem você xinga. partiu. De vez em quando. Ontem mesmo, na hora que eu saí pra poder ir na padaria lanchar, à tarde, tinha um cliente que tinha acabado de vacinar um cachorro na clínica e o cachorro na calçada. Na clínica. Na porta. Eu falei, moço, não deixa esse cachorro no chão, não. Ele não tem vacina direito. Porque tomou uma dose da vacina, já tava lá no chão. E a secreção perigo, né, é gente? urina, é fezes na rua. Se passar um cachorro contaminado aqui, veio outro, é contato, é vírus. E a gente tem esse conceito aqui na região muito complicado. Na rádio eu falei várias vezes, em entrevistas, na página da clínica a gente também faz indicação. Gente, faça vacina importada com o veterinário, por favor. O preço da vacina não é tanta diferença para você não fazer uma vacina ética, que a gente chama. Na nossa região a gente tem muita vacina não ética. Então eu vou lá, eu compro a vacina, eu aplico em casa, ou eu levo na loja, aplica, mas aquela vacina não desenvolve anticorpo para proteger o animal. Qual que é a diferença de preço entre um e outro? Eu já peguei vacina não ética de 16, 18 reais, depende de onde você compra. A nossa lá na clínica, a básica V8, ela tem um valor de 40 reais. E quando o animal fica doente, você vai gastar no mínimo 500 reais inicialmente. Então, porque o animal tem que fazer o exame, tem que fazer o hemograma, ele tem que fazer um teste de sinomose, ele vai pagar a consulta, fora tanto de medicação, dependendo do que ele vai precisar. A ribavirina, que é um medicamento que a gente usa muito, eu até falei o nome de remédio aqui, mas não. não, Algum problema pra você? Não, mas é só pra não começar a passar receita por entrevista. Aí a gente evita. Mas é um antiviral que a gente usa muito. Se o seu animal for pesado igual o tamanho de Guilherme, por exemplo, você vai gastar uns 800 reais só de ribavirina. Ela é magrinha, ela pesa 22 quilos. Não, mas você vai pôr a vacina em dia, então não vai ter problema. Não, ela tá com a vacina em dia. Então ótimo, então não vai pegar. Ela era a última da ninhada, a mais fraquinha. Aí, geralmente, eles nascem menores, né? Quando é o último da ninhada. Pô, gente, agora vamos comentar uma coisa aqui, entrando nesse assunto, dentro desse assunto mesmo, do quanto que vale, né? Quais são as despesas, né? Quanto que vale? Porque, assim, não tem valor, né? O amor que esses bichos nos transferem, que eles têm com a gente, como eu costumo falar assim, quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto, eu amo os animais. Porque a gente percebe o quanto é verdadeiro. Mas existe um debate ainda muito forte diante disso, porque aqui na cidade vizinha, em Governador Valadares, por exemplo, eu tive notícia de uma senhora que fez o aniversário do filho dela, do cachorro dela. Depois a fofoqueira sou eu. Parou aí, meu filho? Ah, tá. Gente, estúdio de hype é assim. Depois a gente pega Guilherme e faz o que com ele? A sua? Dá um aumento. Ai, o bichinho trabalha demais. E essa mulher, ela gastou nada mais, nada menos do que 10 mil bagatelas no aniversário do pet. E aí, nós temos um outro lado, que é a questão do nosso, né, o nosso país é um país que enfrenta ainda a questão da fome, né?
entendeu? Falar. Qual é a opinião, não só sua, eu quero saber também dos meus amigos aqui, mas sua enquanto profissional, né? Como que você avalia, né, essa Você me situação? coloca numa saia justa agora. Coloquei. Não, mas Eu vou te dar meu ponto de vista como pessoa e como profissional. Isso. Eu acho que o proprietário deve cuidar, sim, do animal, dar as condições necessárias que ele tem condição. Igual a gente falou agora, eu atendo cliente de todas as faixas... Faixa etária? Não, faixa econômica. Então, assim... Classes sociais. Sim. Uhum. Então, eu acho um exagero uma pessoa gastar R$10.000 na festa de um na pet. festa de um pet. Eu acho. R$10.000. Não me condenem, gente, não fiquem com ódio de mim, por favor. Mas é questão de bom Até senso, porque pro cachorro isso faz pouquíssima diferença. Não, gente, a ração do cachorro é barata. Dependendo da ração que come, lógico. Mas você pode fazer o bolinho de ração, você faz um bolinho de carne, não vai ficar R$10.000. E você comemora a festa do mesmo jeito. Bom, eu não sei se ela fez os 10 mil. Eu acho que ela serviu o filé. Compra. Eu não sei, porque assim... Ou se ela ofereceu um buffet para os outros convidados, né? Os tutores, no caso. Com certeza. Eu não acho que foi só do animal, não. O animal foi a desculpa para a festa. É o que eu ia falar. Porque assim, a pessoa queria fazer um evento. Será? Talvez que a pessoa queria fazer um evento e tinha que ter um motivo. Um motivo que ela achou legal. Foi o cachorro. Vou dar um aniversário do meu cachorro. Mas, né, rolou uma confraternização de gente, né? Minha dica para você satisfazer o cachorro, doutora, se eu estiver errado, você me corrija. Passa no supermercado, no açougue, compra 400 gramas de fígado de boi, dá pro seu cachorro, tá pronto, melhor do que gastar R$10.000. Aí já teve até bagunça. Então, o fígado hoje, a gente não indica tanto. O fígado? O fígado ele é um órgão que metaboliza. Depende de onde você compra, lógico. Porque o fígado, ele metaboliza medicações que a gente aplica no gado. Sim. Todo o metabolismo do organismo acontece através dos órgãos vitais e o fígado é o principal. Então, se você pega um gado, uma carne que não tem procedência, você não sabe, não tem um selo de inspeção, você não sabe se aquele gado estava doente, se aquele gado tinha alguma coisa, tirou as partes que dava e vendeu. Quanto tempo de antibiótico esse animal foi aplicado antes dele ir para o abate para poder ir para consumo. Tem medicações que ficam... um tempo, eu não vou saber hoje porque eu não mexo nessa área desde que eu saí da faculdade, então tem coisas que a gente esquece. Mas tem um tempo útil que fica a medicação no organismo. Então a gente tem que considerar isso para abater e consumir a carne. Camila, deixa eu te falar. E aqui em Teoflotone, a gente vê muito isso, porque eu tô falando da nossa cidade vizinha aí, Governador Valadares, mas a gente vê muito isso, esses aniversário pet? Não, aniversário pet, ok, né? Mas esse exagero... Não, nunca vi. Nenhum dos meus clientes. Os que tem... São clientes conscientes, a gente pode falar. São clientes conscientes que fizeram... Isso é não ter consciência. A gente teve aniversário de pet? De pet lá na clínica de cliente, que mandou depois a cestinha ficou muito bonitinho. De Ana Silvia, cliente minha. Abraço, Ana. Manda um abraço pra ela ali. Ana é cliente nossa. E ela fez, se eu não me engano, acho que foi de Betina. Agora, gente, sou péssima pra nome. A cachorrinha dela. A cachorrinha. E ela fez com a pipoquinha, com a carinha da cachorrinha, o aniversário. Gracinha, mas não foi nada de R$10.000, não. Mas ficou muito bonitinho o aniversário. E ela foi e colocou, fez o bolo, a parte da mesinha como se fosse dos cachorros e a parte dos adultos. Ficou bem bacana. Mas é tudo coisa natural, saudável. Nunca vi nenhuma extravagância aqui, não. Você tá falando das coisas naturais, saudáveis, eu tô pensando aqui, gente, eu lá em casa, vai me xingar. Agora, quer ver? Lá em casa, pudim. A ração do pudim é o seguinte, a gente coloca a raçãozinha dele lá, Camila, porque ela acostumou a gente dar uns petiscozinhos, quando a gente tá lá comendo, ele não come a ração dele enquanto a gente não acaba de almoçar. Por quê? Quando a gente tá almoçando, ele tá lá do lado, pedindo a raçãozinha, pedindo a comidinha pra ele. Aí o que eu faço já pra dar aquele balanço, pra passar o mel na boca dele? Eu vou lá e corto um franguinho, corto uma carne e misturo ali na comida dele. Na ração dela temperada, né? Vai o quê? Ela dá a carne temperada. O sal faz mal, né? Sal causa hipertensão. Mas mesmo um pouquinho assim na ração?
Mas depende, não é recomendado não. A gente pede para evitar. Cebola, alho, o animal pode intoxicar, ter reações de pele. Então a gente não recomenda. Quais são os animais? Aí você tem que cozinhar, no caso, se você dá para ele, só na água. Entendi. Quais são os alimentos mais tóxicos para os animais? Para os cães? E para os gatos? Vamos falar dos gatos também. A gente tem... Gatos é mais em questão de medicações e plantas. Algumas plantas são. Cachorro a gente tem plantas, então quem tem jardim em casa tem que tomar cuidado com a planta que você escolhe, ver se antes não é tóxica. Cachorro tem um problema sério com chocolate, gente, por favor, não dê. Pois é, porque chocolate, o chocolate é tóxico. Camila? A teobromina, eu acho que é isso, eu não vou lembrar de cor agora. Sim. Ela é tóxica, é um componente que está presente no chocolate e que o animal intoxica. Vômito, diarreia e pode virar óbito. Olha isso. Abacate e uva também são. Chocolate é só pra vocês, tá? Não dê Deixa eu pro te contar, cachorrinho. minha filha. Outro dia estava eu na casa da amiga nossa, reunida, a gente tomando uma cervejinha e tal. E aí tinham as duas filhinhas dela, assim, duas anjinhas. Ela vai saber que... Duas anjos. E podia ir lá brincando e tal. Só que ela abriu a coisa de chocolate, né? A caixa de chocolate e tal, de bombom. E tá comida. A gente envolvido lá, menina do céu. Na hora que eu assustei ela com o chocolatinho, colocando na boca de pudim. Você evitou! Corre, lava, joga, passa água no caso. realmente. Quando acontece uma situação dessa, como que a gente deve proceder? Se você vê de imediato, você tem que induzir o animal ao vômito. A Como gente pode que a gente induz? Induzir com água oxigenada, aquela na farmácia. Volume 20, aquela comum que a gente utiliza. Comum. Aham. Aí você pode pôr na seringa, injeta no animal. Pura a água oxigenada, pura, tadinho. E Coloca não lá na queima a gargantinha dele. gargantinha, não? E aí ele faz o vômito. Para induzir ao vômito. Porque o animal, quando você vai injetando líquido com a água oxigenada, geralmente a gente faz pura. Uhum. Aí você vai massageando a garganta já para induzir a tosse. Uhum. Quando você induz a tosse, o animal começa a vomitar e já sai a água oxigenada com o chocolate. E a questão do... que era muito comum, né, antigamente, não sei se ainda hoje, o osso. Galera que dá o osso ali, osso de galinha, osso de costela. Osso é um pouco polêmico, mas hoje a gente tem no mercado os ossos desidratados, que já são tratados. Aí é osso fêmur, tíbia, partes do osso que não vão gerar ponta para o animal roer e acabar engolindo e perfuração. Agora o de galinha, O de gente, de galinha. jeito nenhum. né? Galinha não. O perigo são as pontas que ficam, né? Pra não perfurar. Quando ele parte. O osso de Entendi. galinha, quando você quebra, ele é oco. Uhum. Ele gera uma ponta. Essa ponta pode perfurar parte do esôfago, estômago, intestino. Tem animais que dão sorte. Não acontece nada, Não acontece né? nada, mas a gente não pode contar com isso. Né? Contar com as Mas a gente já pontas. pega direto. Da sorte, Osso atravessado tá. na boca, na garganta. E já teve algum animal que você tratou, que você apegou e quando teve que devolver assim pro dono, você fala, eu quero E ficar hoje pra mesmo mim. eu liberei uma pincherzinha boazinha demais. Ela chegava, baixava assim, abanando o rabinho e já ficava latindo pra gente pegar. Ela é uma gracinha. Eu acho Mas que a ela gente ficou tem. emocionada. Os olhos dela estão brilhando. Essa foi um atendimento que eu fiz domingo de emergência. Ela foi atacada por outro cachorro. E pincher é valente, né, gente? Convenhamos. Ela é boazinha, mas ela é valente com outro. Aquele frizinho daquele tamanho. Aquele tamanhozinho, É por isso que o pessoal fala, né? Só não tem tamanho. Quando Não tem tamanho. Enfrentou uma pitbull aí, Olha tomou uma só. mordida, mas graças a Deus teve um final feliz. Nem sempre. Então, já entrando aí nessa pegada do pitbull, há um mês atrás eu vi uma notícia de um caseiro com a sua esposa eles chegaram da rua, né? E os animais estavam soltos. E eles chegaram e não sei o que aconteceu, o que ocorreu lá, que atacaram, né? Atacou os donos, atacou o caseiro, né? E a namorada dele. O caseiro conseguiu ainda, com muita dificuldade, ir para dentro da casa, né? Se esconder, mas a esposa veio a óbito. Por que o pitbull tem esse comportamento tão agressivo, Camila? A gente tem que tirar esse mito que a raça pitbull Não é é uma pitbull, raça é que criação. ataca. Antigamente as pessoas criavam pitbull para proteger quintal, para briga, igual faz com galo. Galo de rinha. Então, Então, assim, quando eu sinceramente, quando eu vejo um dono andando com pitbull sem focinheira na rua, eu tenho eu medo. morro de medo. Eu também Eu tenho. tenho medo.
Nossa região são poucas as pessoas que têm cultura de lidar com animal com focinheira. Convenhamos, isso é realidade. Tá? Eu tenho medo do pitbull na rua com o dono. Eu falo, nossa, eu passo agora. Mas a gente tem que tirar essa questão do pitbull e parar de condenar a raça. Tá. Muita coisa é criação, da criação que foi feita. Então o animal aprendeu aquele hábito de atacar, de defesa. Tem um instinto de caça, gente, é um animal. Só que eu tenho tantos pitbulls clientes na clínica que chega lá, senta da patinha, brinca. E tem um que é cliente meu há muitos anos, que chama Ades, ele é até de um policial, que eu falou, Tony. Ades chega, ele escuta a minha voz, ele já sai entrando do consultório. E em nenhum ele vai momento andando. ele vai atacar? Em nenhum, é essa garantia que Não, a gente não pode ter garantia com nenhum animal. Se tem um animal que você não conhece, você vai chegar perto e pôr na mão? Não, mas o dono em relação ao pitbull. Em relação ao dono, vai atacar, se ele for criado dessa maneira. Criação dócil, não. No caso, Essa o relação. caseiro aí, ele convivia Mas com essa o relação foi. A gente tem que olhar os pontos também. Foi à noite. Foi à noite. Chegou num sítio. Foi. O animal que está no sítio, ele é um animal que está ali como defesa, Extremamente alarme. territorialista. Fica Então, preso se durante você os chega, dias. a visão do animal não é a mesma à noite, né? a audição também é reduzida dependendo, porque eles operam muito a orelha do cachorro, que é ilegal, mas a gente ainda pega. E o olfato, se eu estou à distância, eu não chego chamando, mostrando que eu estou chegando, o animal não vai adivinhar que sou eu, não. Se você passar aqui, você não falou, você não chamou pudim, ele não vai saber que você está chegando. Se você não fez um hábito, alguma coisa que ele já está acostumado a identificar que é você. Minha cachorra sabe o barulho do carro. Eu abro o portão, eu entro, ela late porque ela já escutou o barulho do carro. Então, todos os carros que entram na garagem do prédio, ela não late. Quando o meu carro entra, ela late. Porque é o seguinte, eu lembro, quando a gente tinha a Lessie, meu pai vinha com o carro, quando estava longe, tava passando, lá era perto de uma capela, né, e tinha uma distância legal. Então, quando estava passando lá, que entrava na rua de baixo para subir, ela já ia pro portão e já esperava. Porque ela já escuta. Agora, nesse ponto da noite, você não vai chegar num local que você tem um cachorro de guarda sem se anunciar. Você tem que chamar, começa a chamar, ô, Thor, não sei o nome do cachorro. Ô, Thor, e aí, Suvia? Porque o animal vai reconhecer que você tá chegando. Agora, se você chegar no escuro, sem se identificar, eu tô passando aqui, o cachorro tá ali em silêncio quieto, ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Mas é defesa. Então, a gente não pode condenar. Tem sempre os viés nas questões. E a gente tem que ficar atento a isso. Eu tenho vários pacientes aqui no Fotone, tem criador, tem pessoas que vendem, a gente indica, porque eu sei que cuida. E é uma raça dócil, gente. É muito bacana. Nossa, eu não tenho hoje na clínica pitbull agressivo como paciente. Você já foi mordida, você lá na clínica, já foi atacada por algum animal? A gente pega animais, às vezes, agressivos, mas que a gente consegue contornar com uma focinheira, uma sedação, nada a ponto do animal atacar. Mas eu já tive acidentes de mordida, eu tive 3 vezes no máximo nesses 6 anos de formada. Entendi. Gato, às vezes, é um pouco mais estressante, porque o gato não gosta de sair de casa. Não é igual o cachorro, você balança a coleira, vão passear e vão embora. Gato não. Ele gosta de passear sozinho, né? E por que a palavra passear tem né, fixa, né? Mas isso é a gente que cria no cachorro, né? Já fica criando aquela expectativa. Uma coisa que eu lembrei muito interessante quando a gente estava falando da questão do que comer, que faz mal. O cachorro, quando ele come algo que faz mal, a natureza, gente, é uma coisa absurda, é uma coisa muito interessante. E vai me explicar melhor, né, a doutora aqui. Ele vai logo em busca de um mato. Comer mato, comer grama. Quem falou para aquele cachorro? Quem disse para aquele cachorro que é criado num apartamento? Que não... Instinto, é instinto. Cara, que, assim, que é natureza? Algo... Eu... o mato. Cientificamente falando, não tem nada específico. Mas geralmente eles buscam alimentos mais fáceis para poder mastigar e tentar fazer a digestão. Mas não é nada... Essa pergunta eu acho melhor você até cortar, porque não vai ficar uma coisa muito assim, porque a pessoa vira... É muito interessante, porque assim, veja bem, é tão do instinto. É do instinto mesmo. É tão da natureza, porque assim, ninguém falou pro cachorro. Repara, gente, o cachorro, o primeiro lugar que ele vai é buscar o mato. Uma grama. É uma grama. É impressionante. Mas bora lá. Eu quero que você me conta, Camilinha, eu quero que você me conta alguma situação inusitada que já te ocorreu, te aconteceu, você, Tamara, os meninos lá na clínica, que você fosse numa saia justa.
Pra me lembrar, assim, vai ser... Não tem nada. específico. Pepino eu pego direto. Eu acho que já faz parte da rotina, Da então eu rotina. nem... Aham. De cabeça. Ou uma situação que marcou muito. Ah, marcar? Ixi, Maria, teve várias. Várias. Uma. Várias. Cita pra gente. Eu já tive paciente que eu acompanhei desde novinho, que ficou em situação que não tinha reversão e que eu tive que fazer eutanásia. Nossa. Aí eu não sabia se eu fazia eutanásia ou se eu chorava. Olha lá, ela já tá chorando. Já. Oh, meu Deus. Teve alguns pacientes que eu perdi. E como que você consegue lidar com esse sentimento na hora de praticar essa... Eu tenho que pensar que na minha profissão, o médico veterinário, a formação dele é bem-estar da pessoa. Hoje a veterinária faz parte da saúde única, né? Então a gente faz parte do cuidado com o animal, com o homem, mas a gente também tem aquele bem-estar animal. Então, assim, quando eu pego um animal com leishmaniose, que é muito triste, sinomose, que é muito triste, que às vezes o animal não está respondendo, o animal está sofrendo, eu sei que eu vou fazer aquilo ali para tirar o sofrimento daquele animal. Então, isso é o que Te conforta. é o que me conforta. Mas falar com você que é uma coisa que a gente gosta de fazer, não, esse animal está sofrendo, vou fazer eutanásia. Não é. E tem aqueles que às vezes a gente pega mais amor, porque fica mais com a gente, quando você pega desde novinho, já é um paciente que te acompanha, aí é pior. Ou as histórias também, a gente já teve animais resgatados, de maus tratos, que o animal ficou bem, recuperou e tudo, depois o animal foi lá, pegou uma sinomose, pegou uma leishmaniose e teve que sacrificar, teve que ser sacrificado. Nossa, gente. Essa é a a pior parte ruim parte. da profissão, Já, né? Já. Já peguei cadelas também em trabalho de parto, que passou da hora, chegou com feto morto, aí a gente tem que operar para tentar salvar a cadela e às vezes a gente não consegue. Nossa. A A veterinária veio para você de que você sempre foi apaixonada por animais? Como que aconteceu assim? Na minha vida eu sempre gostei, eu estava no 3º período da faculdade, quando a minha primeira morreu, eu queria largar veterinário. Eu achava que aquilo ali não dava para mim. Só que depois você vai lidando. Minha professora de clínica na época me ajudou muito. O quanto que ela... Quando a gente fala o amor que ela tem, né? Minha professora na época me ajudou muito. Ela era muito humana. E a gente não tem... Às vezes tem, às vezes não, pessoas humanas para essa situação. Eu tenho muitas clientes também na clínica idosas, aquelas senhorinhas que chegam com o animal, o cachorro é minha vida. Então, a minha responsabilidade eu sinto muito maior. Dobrada. Muito maior. Então, quando a minha primeira morreu, eu queria largar, não queria. E antes de começar a faculdade, eu sempre gostei de praticar esporte e pensava até em educação física, mas depois acabei que eu fui veterinária. Aí eu me formei, vim pra cá, estagiei com Lídia, depois Lídia me contratou, trabalhei lá, depois Tamara também trabalhou comigo junto lá, e Tamara me chamou para abrir a clínica, que era uma coisa que a gente queria buscar o melhor. Eu sempre quis ter minha clínica, sempre quis buscar a inovação, tanto é que com 3 anos de clínica a gente já conquistou muita coisa, que às vezes na região clínicas há mais tempo não tinha. Só que eu vejo que hoje, igual a gente falou, a parte de evolução do mercado, as pessoas quererem cuidar, as clínicas de teoflotone estão se equipando mais. Então, as responsabilidades é completamente diferente. A gente lida com o cachorro no consultório como se fosse uma pessoa. Que a gente atende o tutor, que é o proprietário, mas o nosso paciente é o cão, mas acaba que os dois são. Você acredita que você consegue perceber que isso também é uma tendência, ou seja, a gente de alguma forma vai acontecer até uma substituição nesse sentido, porque os pais, as pessoas não querem, não é que não querem, mas existe uma responsabilidade muito maior em ter uma criança, um filho, dentro deles cuidar, gerir mesmo a criança. Isso já é realidade. Ter um animal. Pois é, mas né? isso é bom. Porque, isso é bom. Eu acho que são coisas diferentes. Entendi. Eu tenho um filho hoje. Eu vou ter um animal porque eu não quero ter um filho que eu tenho que gastar com escola, que eu tenho que cuidar da educação, que vai me dar... Aí eu vou substituir um filho por um pet. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa não substitui a outra. Sei. Eu tenho pet e hoje eu tenho um filho. Meu filho vai fazer 2 anos. Então já estou na veterinária lidando com o cachorro há mais tempo do que a idade dele. Eu não acho que substitui, são amores diferentes. Mas isso vai do individual.
Uhum. Eu tenho pessoas que tratam pet como filho e pronto, acabou. Sim. E há de você se tenho uma discordar. E é saudável isso? Exatamente. Chega um ponto que vira uma posse muito grande e eu não acho saudável. Tratar o pet como filho. Não é essa questão de tratá-lo como filho. Eu acho que a pessoa tem que tratá-lo. Hoje a gente já trata como filho nos cuidados, da responsabilidade e tudo. Só que não substitui. É diferente. Pet é pet, Filho é filho. Filho é filho, é diferente. Você trata como um filho, mas pra mim não substitui um filho. São amores diferentes. Não quer dizer que você não pode amar um pet. Só que isso é um pouco polêmico, as pessoas podem até ficar com raiva de mim. Porque assim. Mas veja bem, mas é uma questão de discernimento. E a gente tem que trazer esse discernimento, né? Lógico que assim, alguns podem ser. Isso é polêmico, tem pessoas que podem ficar contra, porque todo mundo hoje, a maioria cria como. Mas olha só, a gente estava falando hoje mais cedo sobre isso. Não é porque eu penso diferente que eu estou contra. Entende? Sim. Eu, Carla, eu gosto de animais. Não maltrato o animal na minha frente. Eu sinto. Sabe? Eu optei por não ter pet em casa. Porque eu tive a experiência. E assim, eu saía para ir. Eu ia com minha filha ao shopping. E eu ficava já preocupada de Nina em casa, sozinha, tadinha, mas por que a gente não trouxe a Nina? Mas também porque eu não posso sair só com a minha filha sem ter que levar a Nina junto, entende? Então, a gente começa a se cobrar, não é verdade? A gente começa a se cobrar exatamente. Também. E cobra como a gente se cobra com o filho. Exatamente, mas, e não é a mesma coisa, né? Então, assim, a questão, eu não acho normal o ser humano tratar um pet como filho. Gente, e que fique bem claro, minha. E que fique bem claro, porque assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de falar isso, por conta justamente do que a gente vê tanto cancelamento, tanto mimimi. Então, é uma opinião da Carla, uma opinião gente. Minha. Tá? E aí eu quero concluir. Então, assim, eu não acho legal a gente tratar o pet como filho. Ou seja, a Nina não é a Ana Laura. Sim. Entende? Agora, eu também defendo que a partir do momento que você tem um bichinho dentro de casa, você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que, entende? Você tem que usar todos os recursos necessários, disponíveis para poder cuidar do bichinho. Entende? Então, assim, é uma coisa diferente. Mas filho, eu posso até brincar, eu posso até ter igual Nina, né? Ah, neném de mamãe. Eu falava com a neném de mamãe, vem cá, entende? Agora, isso é um falar. Outra coisa é se comportar, eu tratando a Ana Laura da mesma forma que eu trato a Nina, ou Maria Clara da mesma forma que tratava a Lécia, entende? Para mim, existe uma diferença. E que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, porque ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente está trazendo essa situação, também essas pessoas, elas lidam com o animal como se fosse realmente um filho. E a gente também não pode... Eu sou a favor de tratar como membro da família. Sim. Eu concordo. Que você falou aí agora. Uhum. É o cuidado, é a responsabilidade, é o carinho. Não é que eu tenho um pet, vou dar comida, água e a vacina básica e tal. Só, não. Tem que dar atenção, tem que dar carinho, mas igual um filho. Então, assim, o que acontecia? Lessie, Sara, na casa dos meus pais, elas eram tratadas como membros da família. Entende? O pet, membro da família. A Nina, quando morava com a gente, era o pet membro da família. Mas a palavra filho, né? Por mais que a gente brincava com ela, eu até falava com a Ana Laura, a Nina é sua, mas ela me escolheu para ser mãe dela. Sim. Né? Então é uma coisa que a gente fala. Não é porque você comprou o cachorro que ele vai te escolher como dono. Porque eu cuidava mais dela. Né? Então, eu que estava ali preocupada com a ração, eu que estava preocupada com a água. A gente pegava, levava no, né, a clínica veterinária, dar banho, tosa, tudo direitinho. E, impressionante, a Nina, ela ficava mais comigo do que com ela. Entende? Então, assim, membro da família, ok. Mas substituir um filho pelo pet, é aí que vem meu questionamento. Eu não estou fazendo um julgamento nem condenando nada. Não, é julgamento levantando, talvez. Eu estou só levantando a questão. É uma questão até para a gente trazer uma psicóloga aqui, Carlinha, e a gente debater isso junto. Eu acho que é interessante. Pessoas que projetam, né, essa necessidade de um cachorro. Justamente projeta essa carência, projeta esse amor. Então, assim,
nós não estamos nesse nível para falar o que está dentro, né, dessa condição do comportamento humano. Porque eu acho que seria realmente... errado, a gente não é essa a intenção. Agora, só trazer mesmo o questionamento. Ao nosso ver, né, eu também acho, por exemplo, quando eu cito uma situação dessa, de uma pessoa que fez uma festa de 10 mil reais para um cachorro, entendeu? Eu acho absurdo, tendo em vista que a gente passa por... Né, nosso país é um país que ainda enfrenta a fome, né? Então, assim, é questão de bom senso, mas eu acho muito interessante o debate, porque é legal a gente trazer aqui, e vou deixar já o convite novamente para a gente falar sobre esse comportamento do ser humano, né, das pessoas em relação esse amor, né, que acontece com... É o que a gente falou em questão de comportamento. A pessoa que tem depressão, a pessoa que tem problemas de socialização. É muito mais fácil, dependendo do ambiente que eu me socializar com o animal, que tá me dando carinho, tá me dando atenção. Sim. Eu sou o centro de atenção para minha cachorra quando eu Exato. Sim. Então, assim, eu dar atenção, eu dar o carinho, para ela é o máximo. Aí tem pessoas que, às vezes, na convivência da gente, que vou conviver com você. Aí, às vezes, você não foi com a minha cara, aí você vai, às vezes, me tratar com indiferença. Sim. Às vezes eu vou gerar até dentro da própria família. Sim, sim. Aí eu vou gerar... eu quero que Roberta me aceite. Quero conviver com ela, mas às vezes você não se identificou comigo. Sim. Então a gente não vai conseguir se socializar. Sim. Aí eu tenho um animal que faz tudo isso. Pra que eu vou querer me socializar com a pessoa? E tem muita gente também. E o animal dá carinho, né, gente? Sim. Assim, eu tenho uma amiga que ela mora sozinha, ela tem 2 gatos. E eu vejo que realmente para ela faz muito bem, né? Ter os gatos. A prima, se ela puder ter 50 gatos, ela coloca. Quem mora sozinho, nossa região tem muita gente estudar, pessoas que vêm a trabalho, que não tem família. Eu também não sou daqui. Você é de onde, Camila? Eu sou de Manhuaçu. Manhuaçu? Aí, quando eu casei, eu vim pra cá. Então, assim, no início, pra socializar, eu convivia só com os amigos do meu esposo. Não tô reclamando, gosto de todos, me dou muito bem. Mas você que cria aquele vínculo quem vem de fora. Justo. Então, quando você tem um animal, você tem amizade dentro de casa, você tem uma companhia. É muito gostoso. Então, assim, é um caso muito polêmico. Não condeno quem trata, por favor. Não, de maneira alguma. Nós vamos trazer uma profissional para tratar esse assunto. A gente está só levantando a questão, tá? A gente não está fazendo um julgamento, nem nada. Olha só, a Camila tem horário daqui a pouco. Nossa meia hora já está passando. Já extrapolou. Então, vamos agora. Ô, Camila, é o seguinte. Carla vai te dar a nota. Vai lá, Carlinha. A lanterna do seu celular tá ligada. O celular tá ligado? A lanterna do seu celular tá ligada. Ô, Camila, você conhece a brincadeira Eu Nunca? Você já participou? Não participei. Anjo de Carlinha. Ô, Camila, você conhece a brincadeira Eu Nunca? Tem bomba, né? Pra nós, imaginando, meu Deus. Já estou assustada com a serenidade. Todo mundo que... Aí, ó, tá vendo? Agora eu vou chegar. Vamos lá! Porque quando eu falo, eu falo assim, lá vem. Nós vamos providenciar uma música de suspense. Muito bom, Gui. Eu vou dar um play no som aqui numa música de suspense. Eu não devo colocar um fundo pra Vamos substituir então, porque assim, o Eu Nunca é o seguinte, eu faço uma afirmação. Vocês acham que todo mundo é cachaceiro igual você? Você tá pensando nisso, né, de mim? Ai, vamos lá. Então é o seguinte, a gente lança uma afirmação. Se você já fez, você bebe, tá? E se você não fez, você fala eu nunca. Não, obrigado. Eu nunca. Tá combinado? Combinado. Mas não pode mentir, tá? Com medo das perguntas. Não, mas não pode mentir. E aí eu vou deixar também aberto para vocês dois. Então hoje vai ser Eu Nunca para 3. Guilherme, agora viu? Você pode abrir a brincadeira. Então tá bom, peraí, toma a rolha. Enfia na boca de Guilherme, por favor. Enfia a rolha aí. Gui, vamos incluir na brincadeira, você e Roberto. Vamos, gente. Mas com água eu não vou beber, não. Não vai beber? Vou não. Se quiser com água, eu faço aqui um copo d'água para cada pergunta, mas beber não dá, não. Pega o leite pro Guilherme. Toma suco, você quer suco?
Vai, pode ser o suco. Não, mas aí tem água, eu vou pôr aqui pra você. Tá, eu achei que a gente fosse perguntar, a gente também vai responder. Eu mudei a regra. Eu mudei a regra no Play. Eu sou dessa. Pode pegar o seu. Eu coloquei o fio pra você. É só você Vou colocar aqui. Tá certo. Tá certo. Tá bem? Vamos lá. Tá valendo? Valendo? Pode mandar? Não vale mentir. Eu vou começar leve, beleza? Manda tudo que você tem aí. Manda tudo, pode ir? Pode trucar. Vai com força, truque 6. Eu nunca participei de uma briga. Protagonizou? Como é que é? Eu perdi. Eu nunca participei de uma briga. Um gole só tá bom? Só um gole? Eu nunca, né? Já brigou ali também, ó. Um gole só tá bom. Você também já. Briga. Você brigou. Eu sei onde são Eu posso contar quantas? Eu sei que você arrumou. Vou falar? Pode contar. Eu sei que você arrumou um barraco de lá no supermercado. Cara, ali. não falo, não vou falar. Mas, entendeu? O povo vai até puxar nas câmeras. Armei, mas assim, de uma forma justa, né? Porque eu achava absurdo, cara, o que fizeram comigo. Você é daqui roda baiana, Camila? Antigamente, sim. Já tem cara de ser brava. Não, mas hoje eu sou mais pacífica. Pra me tirar do sério pra brigar, hoje tem que trabalhar um pouquinho mais. Antigamente não, meu pavio era bem curto. Você tá mais... Vou amadurecendo, né? Tentando concentrar. Menina, mas no meu caso foi uma situação que não tinha como. Você não pode falar nem a situação, não? Posso. Não fala o supermercado, mas fala a situação. Eu simplesmente fui passar a minha compra, entendeu? E eu coloquei a cestinha pequena em cima da esteira, entendeu? E pedi à moça que enquanto eu tava tirando ali o cartão, que ela podia ir tirando. Ela falou assim, não posso tirar e não pode ficar aí, você tem que colocar lá embaixo. Oi? Tipo assim, eu pensei justamente, mas por que ela não pode tirar daqui pra ir passando? De dentro da cestinha pra ir passando, e quando eu tô tirando meu cartão, eu tenho que colocar embaixo a cestinha. Onde é que tá escrito isso? Isso. Arnaldo, não. Qual é a regra do jogo? E eu estava, não é que eu coloquei pra ela retirar, entendeu? Eu coloquei enquanto eu estava retirando o cartão pra fazer o pagamento, entendeu? E ela não, e eu vi que ela não estava com a cara boa assim pra atender, sabe? E eu sou muito... A parte da PM no dia. A gente tem dia que a gente tá bacana e tem dia que realmente a gente não tá. Mas quando você tá trabalhando, né, Camila? Eu acho que assim, a gente tem por obrigação profissional, você tem que ser profissional. Tem que ter postura no emprego. Tem hora que a gente perde. Até hoje, na clínica, eu perdi uma vez. Mas a gente perde, cara. Eu perdi uma vez. Foi um caso, a pessoa fez muita folga eu pedi ela comigo. pra contar uma situação, ela não contou. Você tá vendo que eu nunca é legal? Mas eu lembrei agora porque eu no mercado. O que a gente não tira na entrevista, o eu nunca Mas é porque realmente eu não lembrava. Na hora que você falou agora da cara da pessoa, eu lembrei da folga que eu passei com uma pessoa. Aí eu chamei a pessoa de folgada. Aí ela, mas eu sou cliente, você tem que fazer o que eu quero. Ela falou assim comigo. Nossa, tá vendo? Aí eu falei, não, eu não tenho que fazer o que você quer. A clínica fecha às 18 horas e você tá chegando 1h30 depois, sem me avisar. Nossa Senhora. E eu tenho uma criança em casa que mama no peito, eu preciso ir embora. A pessoa ficou com raiva de mim. Mas depois de um tempo, ela voltou na clínica e ficou tudo bem. Que resolveu, né? Mas aconteceu isso. No meu caso, assim, foi resolvido de uma forma. A sua mãe ficou sabendo, né? Menino, foi uma coisa muito engraçada. Olha Dona como que Beth? cidade é pequena. Olha aqui, o Flotone, isso, um ovo. Então, eu estava lá, o que acontece? Eu falei, não, mas por que você não pode tirar? Porque eu não posso. Eu falei assim, mas porque não posso não é resposta. Ela falou assim, não, porque eu não posso repetir. Eu falei assim, tudo bem, então eu vou ficar aqui, eu vou esperar você então tomar a providência que você precisa fazer, porque eu esperava no mínimo que ela pudesse. Mas ela foi mal educada com você. Ela foi mal educada, você tá entendendo? Ela não falou com educação. Não, ela me explicou, olha, eu falei tudo isso, né? Olha, é uma regra do supermercado, a gente não pode. Ela iria me aguardar, ia passar. A forma como ela foi agressiva na fala, né? Menina, isso te deixou irritada. Eu já fiquei irritada, eu já falei, eu quero falar com o gerente. Chama o gerente! E o gerente não aparecia de jeito nenhum. Eu simplesmente lancei o celular.
Olha, gente, estamos aqui. Cuidado, O viu? poder da rede Cuidado. social. O poder da rede social hoje, gente. Cuidado pra desagradar a Roberta. Não, mas sério, porque Opa, assim, tá na naquele mídia. momento que eu lancei o celular e que eu falei, estou aqui, estou sendo mal atendida por aqui. Essa atendente levantou e ela veio pra cima de mim. Aí ela foi pra cima de você? Aí na hora que ela foi pra cima de mim, a mulher trabalhava comigo, né? Ela, não sei o que, separa daqui, separa dali. Eu falei, já veio gente pra cima, aquela confusão. Eu falei, não vou, eu quero que resolve a situação. Tô registrando aqui. Pode chamar enfim. Mas assim, chegou, a conclusão é que chegou, eles tomaram as providências que seriam necessárias ali no momento. Mas que falei que eu achava muito engraçado até eu colocando um ovo, porque na hora que eu estava saindo do supermercado, que eu estava no estacionamento, minha mãe me liga, Roberta, tudo bem? Tudo. Ué, o que foi, mãe? Não, é porque eu tive notícia sua aqui agora, que você tá no supermercado, tava envolvida numa confusão, hein? não sei o quê. Eu falei, mas mãe, quem te contou isso? Seu tio Serginho, meu tio mora lá em Boston, mora em Boston. O seu tio em Boston ficou sabendo antes da sua mãe que mora aqui. Foi um barraco internacional. Ai, isso. gente do céu, eu te falo, cuidado, viu? Cuidado com o que você faz sem ter o flotone. Né? Segue, Carlinha. Então vamos lá. Eu nunca vendi o banho. Nunca como Vendi o banho. Ficou um dia sem tomar banho. Vixe. Aquela pessoa. Que eu não tinha entendido a pergunta. Vendi o banho. Agora estava muito frio nesses dias, aliás. Tava frio, você vendeu o banho que tava frio. Claro, né, meu bem? Eu Sou obrigada, não. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, gente, não pode tomar banho direto, não, porque senão você gasta a pele. Gasta a pele? É. Tá certo. Tá ótimo. Lenço umedecido, né, Nen? Leite umedecido. Tá certo. Segue. Eu nunca enviei um nude pra alguém. Eu nunca. Você tem certeza? Olha aqui! Esse tá. Ô, Carlinha pode participar. Carlinha se safou. Carlinha tá se safando. Ela pode fez, entrar. manipulado. Ela manipulou a gente, cara. Olha pra você ver. E ela mesma não participou. Por favor, entra. Manipulado. Nude? Segue aí. Nude, não. Nude. Não. Aliás, 2 vezes vocês não. estou casada com ele. Marido, beleza. Ótimo, perfeito. Estou casada. Vamos lá. Eu nunca beijei um desconhecido. Nunca beijei um desconhecido. Guilherme. Eu nunca. Não. Você nunca foi no GV Folia assim? E beijou uma. Não, assim, mas desconhecido. Eu conhecia a pessoa. Mas aí, peraí, vamos. Enche meu copo aqui que acabou. Ô, gente, situação de carnaval, beleza? Então, Tá na peraí. Você olhou, Nessa viu? situação- Você olhou, achou o cara legal. Essa Ai, situação casou, é então não desconhecida. perguntou nem o nome. Essa situação é um desconhecido. Não, então. você nem trocou. Bebe. Nem falava com a pessoa, Bebe. beijou logo? Bebeu. Aê. E você não, né? Você não, Sandra. Camila é muito séria, gente. É porque eu comecei a namorar muito cedo. Eu namorei minha primeira namorada há 8 anos. Nossa. Aí eu terminei, eu conheci o Thiago. Na verdade, conheci o Thiago antes de terminar, mas foi só conhecer amizade, amigo. nada demais. Aí depois eu tava solteira e a gente já tinha conversava, se identificava muito. E a gente começou a namorar. Então, assim, eu nunca fui de farras. Farras eu fui e tava namorando. Olha aí, Então, tá vendo? Então, não. Tá vendo? Uma moça direita, você entendeu? Sandy. Sandy vai te prender. Tá, a próxima. Eu nunca fiquei com o irmão ou irmã de um amigo. Já pegou o irmão de alguém? Nunca. O irmão de um amigo? Já, amiga, já. Eu nunca. Já. Eu nunca. Você nunca pegou irmã de amigo? Você não li? Não. Eu Não? nunca. Já fiz pontes, mas nunca. Você mesmo não? Eu mesmo não. Já fiz Eu pontes, uma ponte, nunca. inclusive, que quase deu B.O., mas. E você, Carlinha? Eu já. Então bebe, por favor. Então bebe. Tá vendo que ela tá querendo sair fora. Esperta, vai lá, né? Bebe. Tá, manda a próxima, Carlinha. Mas você não vai passar a batida não, viu? Você entra também. Ah, tá bom então. Beleza. Vamos lá. Eu nunca passei o número errado pra alguém. Oh, meu Deus do céu, gente.
Quem também já nunca? passei. Inclusive o nome errado também. Quem nunca? Por querer e sem querer, tá? Duas situações, inclusive. Eu já menti meu nome uma vez na balada, inclusive é recente. Aliás, foi de pouco tempo, né? Aliás, foi pouco tempo. Não, mas não tem tão pouco tempo assim, porque foi balada e nós estamos com pandemia tem 2 anos, né? Então, amor, A não foi ser bem... que vocês estão foi logo infringindo antes, regras. foi logo antes da pandemia, meu bem. Mas agora ela tá bem pública, então a pessoa tá sabendo já. Meu nome não é... Meu nome não é Carol. Prazer, Carla. Pensei que era Cláudia. Próxima vez vai ser Cláudia. Tá? Fica lá, Cláudia. Vamos lá. Já falei, tá? Vou beber de novo por esse motivo, que eu já confessei meu pecado. Eu nunca menti o nome da balada. Gente. Não, Guilherme. Eu tô acreditando! Você já mentiu o nome da balada, Guilherme? Já entrei de balada com RG falso, filha. Camila, você é tão... Não, Camila é Sandy, mas Camila, eu Ela já nunca mentiu no nome da tomei balada. um porre. Já tomou porre? Aqui todo mundo. Conta! Como que foi essa história? Foi um carnaval. O carnaval. Eu tava solteira. Carnaval, de Deus. Eu fui pra... Tem uma cidade perto de Manhuaçu que chama Simonésia. Lá tinha uns bloquinhos na rua e tal. E eu fui, meu primo solteiro, meu tio com a na época, namorada, hoje é esposa. Aí cismou de tomar energético com vodka. Ele preparava aquele negócio docinho, eu não senti o gosto do álcool. Eu não posso sentir o gosto do álcool. Muito bom, por sinal. Bebi todas. Chamou o urubu de meu louro. Em casa. Aí foi complicado. Porque aí eu cheguei em casa, eu estava sem a chave. Nossa. A minha irmã, deixa você comigo. Ela pegou, abriu a porta pra mim entrar. Tá anotado. Entrei. Irmã. Sempre você me paga do essa. caderno. Não, mas eu xinguei ela até hoje por isso. Aí eu entrei no banheiro, falei que tava passando mal. Aí ela, eu não vou te ajudar, não. Peraí que eu vou chamar a mãe. Falei, chama minha mãe. Isso eu já tinha. Não, mas eu já tinha 20 e tantos anos. Minha mãe chegou, viu a situação, me ajudou e começou a rir. Eu falei, ô, minha filha. Não faz mais isso, não. E ela ficou rindo da minha cara, porque nunca aconteceu. Então ela nem, acho que ela nem brigou, ela ficou rindo. Ela nem brigou comigo. Você deve ter ficado muito hilária, né, cara? Porque você toda séria. Imagina a Camila bêbada, cara. A minha mãe ficou super... falei besteira demais, tá doido. Ficava rindo. E meu tio rindo da minha cara. E aí eu fui a cabeça lá de fora do carro, porque eu passei mal já no carro. Ainda, porque tinha uma estradinha, muita curva pra chegar. E era, tipo... A culpa é da curva. 40 Tá minutos andando devagar. Então, assim, pra chegar em casa foi um século. Desafio. Parecia um século. Aí no outro dia o ressacão bateu? Nossa senhora, no outro dia Bordo. o quarto... Meu pai tava de bordo quando tinha ressaca. O quarto ficou rodando, o teto rodando. Aí eu tomei uma Coca-Cola no dia seguinte, voltei, passei mal. Mas passar mal e tudo foi só essa vez. Bem Sandy, primeira vez. Foi. Não. Não. O quê? Não, aí é outra pergunta. A sua primeira vez. Precisou de, tipo assim, tomar uma coisinha assim pra dar uma coragem? Ou foi relax? Não, foi relax não, mas não... Eu não bebia, eu era muito nova na época. Nova, inocente, mas... Quantos anos? Vixe Maria. Censura. Tá censurado essa pergunta. Não, respondi. Essa pergunta é um pouco mais complicada. O pai, a mãe vai assistir. Né? Não, mas a mãe sabe, depois eu contei pra ela. Depois de uns Depois de 10 anos, anos ela contou. aí eu contei. Depois de 10 anos ela Quando eu tava namorando com o Thiago já, antes de casar, que aí eu contei. Aí, tá vendo? Ô, gente, vamos acelerar que então o povo já tá ligando lá da clínica. Então, Vai lá, ó, mais duas e acabou, beleza? Vamos lá. Eu nunca tive um amigo colorido, uma amiga colorida. Eu nunca. Amigo colorido? Eu nunca. De amigos com benefícios? Não, nunca. eu nunca. Guilherme, Guilherme tá falando todas. Por isso que ele não queria beber. Ele sabia beber todas, Ele tá aqui trocando as Ia passar mal. pernas. Tá certinho, Guilherme, Eu tá saí aqui certinho. trocando as perninhas. Então vamos pra última. Última. Tá? Puxa na memória aí, porque essa aqui, eu eu acho que não é tão incomum. Vamos ver. Então, posso estar errado aqui, agora vou tirar a prova. Eu nunca me apaixonei por um professor. Eu nunca também. Nunca. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto Ficou que eu frustrada estou com a sofrendo. resposta? Eu fiquei. Eu nunca, você já, né?
Bebe! Sério? Bebe! Não, sério mesmo, eu não tenho lembrar. Bebe, Eu Carlos! tô tentando lembrar. Lá nos seus tempos de Lelivéldia, comunidade de Santo Isidoro. Mandar um abraço aí pra galera de Berilo. Comunidade Santo Isidoro? É. Você andou pesquisando a região lá? Filha, eu fui. Carla. Ah, sabe de nada, Sabe de nada não, sim. Não foge, não. E aí? Bebe logo, bebe logo. Não, eu não me recordo. Tá. Mas eu, assim, na faculdade, tinha uma galera que era apaixonada por uns professores, sim. E, assim, era coisa... Você se inclui nessa galera, né? Eu não me recordo de ser apaixonada por... Assim, tinha uns professores que a gente achava bonito, né, gente? Eu tinha uma professora bonita na faculdade, gente, que eu achava... Paixãozinha platônicazinha, né? Tinha um professor que eu achava ele muito bonito. E que, assim, né... Mas apaixonar, a fim de ficar com ele, não. Mas que eu achava bonito, inteligente, né? Que pra mim ser bonito é inteligente. Tá bom, viu, Carlinha? Na próxima eu vou dar uma outra Ô, Gui, deixa eu te falar aqui uma coisa. Nós vamos ter um ao vivo? A meta é transformar todos em ao vivo, né? Mas nós vamos fazer o teste, né? Nós vamos fazer o piloto. Nós vamos fazer um piloto, talvez será no Vox, né? Que eu vou retomar no mês que vem. E aí eu vou providenciar Eu Nunca ao vivo pra Carlinha. Boa. Fechou? Fechou. Ótimo. Galera, é isso! Pronto. Hoje a gente não vai estender muito, porque a nossa convidada lindíssima, dedicadíssima, querida, muito obrigada, Cá, por você estar aqui presente com a gente, por trazer informações relevantes aí do mundo pet, tá? Podia em breve vai lá visitá-la novamente, tá? Nós agradecemos pela sua presença e a casa está aberta sempre, tá? Para a próxima, né? Pra gente trazer aquela pauta com a psicóloga, ok? Ok. Eu que agradeço o convite de vocês, obrigada pela paciência e desculpa qualquer gafe aí, mas... Chega lá, você puxa a orelha de Tamara, por favor? Não, a gafe ela me abandonou. Tamara que deu um bolo na gente. Alô, Tamari! Não quis vir, agora leva, né, a resposta. Mas é o seguinte, obrigada mesmo por ter você aqui, foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Foi legal, né, o nosso Eu Nunca, assim, Guilherme... Né, Gui? E a gente descobriu mais de Gui, né? Óbvio, a gente convive, tem coisa que a gente não sabe da pessoa. Porque... Ninguém nunca perguntou. Mas perguntou, agora eu respondi. Aí eu nunca vai ter que ser pra Guilherme. Acho que a gente vai descobrir mais coisas. Primeiro eu vou fazer o seu. Ah, tá bom. Então. Beleza. E aí, Gui, falar alguma coisa? Só agradecer, muito obrigado. Sucesso lá na clínica. Que os pets que entrem lá saiam sempre melhores do que estão entrando. Parabéns.